Uma cigana pediu para ler a mão de um pastor. Ele disse que só deixava se ela deixasse ele ler a dela também. E veja o que aconteceu. Esse testemunho é tremendo. Assista até o final. Ele estava passando pela rua, quando uma cigana olhou para ele e disse: "Deixa eu ler a tua mão?" Ele respondeu: "Eu até deixo você ler, mas me fala uma coisa, é muito caro?" Ela respondeu assim: "R$2. E ele então riu e disse: "Ah, é muito barato para você revelar a minha vida." Então ele disse assim: "Vamos fazer um acordo. Eu vou dar a minha mão para você ler e depois você me dá a sua para eu ler. Vamos fazer assim?" E ela ficou surpresa e disse: "Você lê mão também?" Ele disse: "Eu leio mão, eu leio coração, eu leio tudo. Só com uma condição: se você falar a verdade, eu digo que você está falando a verdade. Agora, se você mentir, eu vou falar na sua cara que você está mentindo. Combinado? Você lê, fala. Se você estiver mentindo, eu vou falar para você que você está mentindo." Ela falou: "Tudo bem, eu nunca erro." Então ele entregou a mão para ela. E a cigana olhou a mão e disse assim: "Você está de mal com a sua esposa." E ele respondeu assim: "Você mente muito, hein, cigana?" Daqui a pouco ela disse assim: "Você está brigado com o seu sócio." E ele respondeu: "Cigana, se você soubesse quem é o meu sócio, você não falaria uma coisa dessa. Desde o dia em que eu fiz sociedade com esse sócio, eu nunca perdi nada, eu só ganho." Aí ela disse assim: "Tá, você ainda vai ter muitos filhos." E ele respondeu: "É mentira. Eu tenho um filho, estou tentando ter mais um e depois eu vou encerrar o pacote." Aí ela disse: "Terminou a revelação. Chega." E ele respondeu: "Terminou? Então agora me dá a sua mão, que agora é a minha vez de ler a sua vida." E ele começou a falar: "Você tem um marido e ele bate em você quase toda semana lá no acampamento. Ele bate no seu rosto. Isso é verdade ou mentira?" E ela olhou para ele assustada. E ela respondeu: "É verdade." E ele continuou: "Você tem 3 filhos. E há poucos dias você pegou essas 3 crianças e pensou em sair do acampamento. Você até saiu, mas quando você estava longe, você pensou assim: meu marido ama essas crianças. Ele vai me procurar em qualquer lugar do Brasil e quando ele me encontrar, a situação não vai ficar boa para mim." E o pastor disse: "É verdade ou mentira?" Ela começou a tremer e disse: "É verdade." E ele continuou: "Algumas semanas você deitou do lado desse homem no acampamento e passou a madrugada olhando para o céu e dizendo: eu sou a mulher mais triste da terra, como eu sou infeliz. E naquela madrugada você pensou em tomar veneno para acabar com a sua vida. Mas quando você levantou da cama, você olhou para os seus 3 filhos no colchão, você começou a chorar e disse: eu não tenho coragem de fazer isso, eu não posso deixar os meus filhos na mão desse homem. É verdade ou mentira, cigana?" E ela já estava chorando muito nesse momento. E ela disse: "É verdade." Ele disse assim: "Eu tenho uma notícia para te dar." Ela respondeu: "Que notícia?" E ele disse assim para ela: "Eu tenho algo da parte de Deus para te entregar." E ela respondeu: "Então você é homem de Deus, né? Você é pastor." E ele respondeu: "Por quê?" E ela disse assim: "Porque eu também tenho uma revelação da parte de Deus." E o pastor, surpreso, disse: "Qual revelação?" Ela disse assim: "Eu tenho um irmão que mora no Rio de Janeiro. Há 8 meses ele aceitou a Jesus como Senhor da vida dele. Ele é presbítero da Assembleia de Deus. E essa semana ele me ligou e disse assim: Mana, para você saber que Deus existe, ele vai mandar um homem parar na sua frente. E quando esse homem parar na sua frente, ele vai contar toda a história da sua vida. E quando ele contar tudo, dobre o seu joelho e aceita Jesus como Senhor e Salvador." Aí ela olhou para ele e disse assim: "O Senhor me dá licença, porque eu vou dobrar o meu joelho aqui agora. Ora por mim, porque eu quero entregar a minha vida para Jesus." Ali mesmo, no meio da rua, aquela cigana dobrou os joelhos e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Que coisa linda! Você acredita em um Deus poderoso assim, que encontra pessoas em qualquer lugar e que conhece toda a nossa vida? Quando é para Ele libertar, quando chega a hora, o momento, não há quem impeça. Ela leu a mão dele, era tudo mentira, mas ele leu a dela porque Deus revelou para ele. O Espírito Santo revelou para ele naquele momento o que já tinha avisado para ela o que ia acontecer. E ela obedeceu e aceitou a Jesus. Agora eu digo para você que ainda não fez a sua decisão, volta para Jesus. Corre para Ele enquanto é tempo, não perde tempo não. Corre para os braços dele, porque Ele te ama. Se esse testemunho falou com você, comenta aqui neste vídeo, compartilha com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.